Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome é Francine, eu atuo aqui na coordenação pedagógica do EAD Unital e é um prazer recebê-los aqui nessa noite que vai ser de muito aprendizado com uma pessoa que vocês já conhecem ou estão conhecendo nesse momento, que é a professora Sueli. Primeiramente, eu gostaria de falar que aqui no nosso curso, nos cursos EAD, vocês têm a possibilidade também de conhecer o curso de Educação Especial à Distância, que é coordenado pela professora Eliana, não sei se alguns daqui conhecem. E agora nós vamos ofertar o curso de pós-graduação em Libras, Docência, Tradução e Interpretação, sendo que as coordenadoras são a professora Juliana, que está aqui, a professora Suelene. Por exemplo, quem estiver fazendo já a faculdade, fazendo a graduação, já pode pensar em fazer a pós, né? E se vocês quiserem informações, busquem no site da pós-graduação da Unital, certo? Nesse momento eu convido a professora Sueli Ramalho e peço que o professor Ralph e a professora Suelene acompanhem a professora. Os dois são autores do livro-texto que vocês têm disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem. É um prazer ver vocês aqui, os surdos, e a gente ter esse contato. Muito bom de nós separarmos os surdos e ouvintes de lá. Muito obrigado por estarmos aqui. Já posso começar a falar, mas já... Eu já vim aqui algumas vezes, né? Umas 3 vezes aqui em Taubaté. E eu queria muito agradecer vocês, né? A primeira vez. E também agradecer primeiramente a Deus. Né? E segundo, a minha família. Depois, Simone. Agradecer por você, professora Simone. Também a Unital. E depois o contato, né? O contato com a Fran, que nós trocamos várias mensagens de como que nós conseguiríamos eu estar aqui hoje, e também a motorista que me buscou, né, que eu vim até aqui e finalmente eu consegui chegar e estar aqui agora. Né? Eu gostaria de conversar com vocês, os professores, a professora, né, Juliane e a Suelene, a presença de cada um de vocês que estão aqui comigo hoje. Eu não sei se eu vou fazer só em Libras ou oralizar, falar em português, né? Mas é um momento de nós temos intérprete, né? Então nós conseguimos fazer a minha voz e aí como tem, ele faz a minha voz. Professora Simone. Uma salva de palmas também para a professora Simone, que teve o maior empenho também para trazer a professora Sueli. Boa noite, eu sou a professora Simone Vecchio, que trabalha com vocês, né, na educação à distância, disciplina de Libras. Nós temos aqui presente também a professora Sandra, dá um oi, professora, que é a professora de Libras da Unital também, do presencial, que está aqui nos prestigiando com os alunos do presencial, tá bom? E eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui em cima, os que estão lá embaixo no mini auditório, que tem bastante gente aqui conosco hoje para ver a professora Sueli. Aí temos também aqui colegas do Instituto Federal, né, que estão ajudando aqui na interpretação, do Senai. Você é de onde? São José dos Campos, tá? Então tá todo mundo unido aqui para receber a professora Sueli Ramalho. Professora Sueli, pode olhar sua intérprete se quiser. É que ela tá acostumada a dar entrevista oralizando, né? Aí eu tô falando pra ela que hoje ela tem intérprete, né? Hoje você tá metida. Tá fina. Eu posso escolher qualquer Pode escolher, tá à vontade. Né? Então, isso. O surdo tá dizendo que ela tá olhando com um olho pra intérprete e com o outro pra mim. A professora Sueli Ramalho é uma grande paixão dos nossos alunos da Unital EAD. Nós temos vários vídeos dela, né, que a gente orienta
os alunos a estar assistindo, como conteúdos complementares, e todos se apaixonaram. Por isso, cansou de arrastar a mesinha, desculpa, sedentário. Eu queria agradecer, né, a EPTS, a Unital, a professora Patrícia, a Francine, que se esforçaram, a Gabriela, né, que se esforçaram para trazer ela para vocês hoje, porque não é fácil. Eu já trouxe a Sueli há uns 3 anos atrás, em Taubaté, num evento, e agora, desde que eu trouxe, eu estou tentando agendar outra, para vocês terem uma ideia. Então saiu agora, que ela é super ocupada. Ela não dá palestra só no Brasil inteiro, sabe? É no mundo. Bom, então nós estamos aqui com a Brigada dos Intérpretes, né? Já avisei todo mundo. Vamos começar então, tá bom? Nós estamos aqui então com a professora Sueli Ramalho, Segala, né? Referência, todo mundo aqui que é intérprete, que estuda Libras, conhece, já ouviu falar, segue ela em todas as redes sociais e tudo mais. E, professora, quantas línguas de sinais você fala? Você domina fluentemente? Bom, Libras, ela é a minha língua materna. E as outras línguas de sinais, desde quando eu era criança, meu pai fazia intercâmbio. Não. Foi melhor. Meu pai fazia intercâmbio e minha casa a gente recebia muitos surdos de outros países. Então, desde pequena, assim, então eu tinha contato com surdos de outros países. E quando a gente fala assim, quantas línguas de sinais, por que a gente fala isso? Prova que Libras não é universal. A língua de sinais, cada país tem a sua língua de sinais, a sua sigla, e cada sinal são diferentes. O que não diferencia universalmente é a estrutura gramatical. A estrutura, a gramática, o empréstimo, tudo isso daí é igual, é universal. Então, eu tive contato com mais de 30 línguas de sinais. E você domina todas essas línguas de sinais? Você é fluente em falar todas elas? Então, a questão da fluência, quanto mais contato que a gente tem com a língua, a gente acaba tendo aquela fluência. Se você não tem mais o contato, você passa a perder aquela fluência, aquele conhecimento. Isso é qualquer língua do mundo, porque ela não é, as outras línguas não é minha língua materna. Mas talvez se eu voltar a ter contato com aquela língua estrangeira, depois de uma semana de conversa, a gente consegue retomar a volta, né? Se eu falar assim, eu sou fluente em todas as línguas, não. Mas eu tive contato com todas as línguas e consigo dar uma palestra em língua de sinais em qualquer país. Arrasa, né? Não, quando eu falo que ela é a deusa da língua de sinais no Brasil, o pessoal fica assim, nossa, mas os alunos concordam. E eu recebo várias, enquanto tutora e docente, eu recebo vários comentários dos alunos assim, professora, ela fala mesmo 32 línguas de sinais? Por isso que perguntei. Claro. Né? Porque os alunos ficam assim, mas é verdade? Porque parece um tanto, né, surreal. Então, aqui desmistificando, é verdade, né? Não desmistificando nada, afirmando, corroborando, né, professora? É verdade. Professora Sueli, você já disse que língua de sinais, a Libras, ela é brasileira, né? Reconhecida pela Lei 10.436 no ano de 2002, certo? Então, a gente tem aí um caminho ainda curto, né? Não é algo, assim, algo que está caminhando, vamos dizer dessa forma, né? Na sua família, você tem várias gerações de surdos. Como que foi essa questão do ser surdo numa família só de surdos, que nem nós temos aqui hoje, vários surdos, mas pelo que eu conheço, os que eu conheço que estão presentes aqui, eles são filhos surdos de pais ouvintes, né? Que é uma diferença no seu caso. Alguém aqui é surdo, filho de pai surdo também? Mãe surda? Então, não tem, né? Então, assim, são casos específicos. Eu conheço uma família em Jacareí, aqui na nossa região, que tem. A família inteira são surdos.
Então, assim, como que foi essa vivência, né? Porque nós temos o lado inverso, né? Que nem a nossa intérprete, ela é irmã de surdo. Aqui está no auditório, a Flávia Lotufo, é filha de pai e mãe surdo. Então, assim, elas vivem num mundo, assim como os surdos vivem no nosso mundo de ouvinte. Mas no seu caso, na questão da Libras, de viver numa sociedade ouvinte, numa geração de quantos? 3, 4 gerações? 3 gerações de surdos. O que você acha importante estar passando para os nossos alunos, a sua vivência em relação a isso? Foi muito difícil. Foi bem difícil porque eu nasci na família do pai com minha mãe, que eram surdos. Meu pai e minha mãe, meu vovô, minha avó e meu avô também eram surdos. Minha bisavó também era surda. Meus bisavós, meus primos eram surdos. Meus tios eram surdos. A minha família toda era surda. Né? E aí, falar a verdade... Menos da minha cachorra. Menos o meu cachorro, que não era surdo. O cachorro era ouvinte. Mas eu não sabia. Na verdade, eu não entendia o que era orelha. Não tinha o conhecimento do que era isso. Porque a minha família era perfeita na língua de sinais. Né? Eles comunicavam, eu via aquilo. Nós tínhamos, por exemplo, quando eu observava na rua outras pessoas e eles não sabiam Libras, eles ficavam mexendo a boca dessa forma. Eu pensava, que é isso? Que esquisito. Mas como que pode isso? Eu tenho dó desse povo. Eu pensava, nossa, mas as pessoas mexem a boca sempre, parece que eles estão com fome. Eles querem comer, mastigando o tempo todo a boca. E eu queria copiá-los às vezes, né? Então eu copiava assim. Até me doía o maxilar de pensar, mas como que eles conseguem? Como que eles gostam de sofrer? Mas como que é isso? E aí eu comecei a perguntar para o meu pai. Pai, por que essas outras pessoas, né, não usam as mãos? Meu pai falou, eles têm orelhas. Eu falei, o quê? Eu pensei, a orelha dele é diferente da nossa? E aí eu comecei a observar mais e mais, observar mais profundamente. E aí eu pensava, é verdade, as orelhas eram diferentes. Como que pode isso? O tamanho delas, né? Tinha umas grandes, umas menores, tinha umas que eram sujas e algumas limpas. E aí eu observava aquilo, eu falava, nossa, eu sonhava com uma orelha magnífica, eu pensava minha orelha bonita. E aí eu pensava, mas como que a orelha proíbe alguém de usar as mãos para se comunicar? E eu ficava pensando que era coisa de criança, eu ficava imaginando várias coisas, né? E aí eu perguntei para o meu primo, por exemplo, para meus amigos, nossa, por que eles ficam mexendo a boca assim? Mas por quê? E aí meu pai falou, eles têm orelha. A minha avó, era muito inteligente. Nossa! Ela falou para mim, olha, peixe, veja o peixe, né? Dentro do aquário, e aí eles pensavam, né? O peixe, e ele faz assim, certo? Guelras, obrigado, esse é o nosso. E aí eles tinham a guelra e ficavam fazendo aquele movimento. E aí falavam, olha aquilo, tá vendo? É igual a vocês, idêntico a vocês, ouvintes, porque vocês fazem assim, vocês não respiram, vocês respiram pela orelha. Né? Então aí vocês pensavam, eu pensava em respirar pela orelha e eu acreditei, é verdade, quando a minha avó falou isso. E aí minha família também acreditou. O amigo do meu pai um dia, né? Estava todo mundo lá, meu pai era presidente da Associação de Surdos, e aí ele acreditou e falou, é verdade, a orelha de vocês era para respirar, vocês cheiravam pela orelha, você acredita nisso? Brincadeira, mas, e aí eu ficava pensando, mas eu ficava com dó de vocês, porque vocês eram deficientes, e aí minha família era perfeita, meu pai falou, vamos começar a ajudar as outras pessoas, a aprender a língua de sinais. E aí eu falava muito bem com meus amigos da rua, né? A gente ia brincar, eu era menina, minhas amigas, e aí eu ensinava A, B, C, D, eu era criança, e eles aprendiam rápido, era muito legal.
né? E a gente brincava, soletrava, e um dia nós estávamos lá, eu era criança, e ela falou, vamos nós fomos para a casa da minha amiga, e aí nós fomos, a gente foi brincar na casa dela, e aí uma coisa me marcou muito profundamente. A minha amiga falou, olha, vamos lá, a gente entrou na casa dela, e aí quando a gente entrou, a minha amiga fez o sinal, esse sinal. E aí eu levei um susto. Ué, o que é isso? O que significa isso? Para mim, na minha casa, a gente nunca usou isso. Eu nunca entendi aquilo que ela fez. E aí a minha amiga, né? Licença. A minha amiga. O pé dela ergueu um pouquinho. Fez dessa forma. E começou a andar assim. Ela mostrou para mim que o pai dela estava dormindo. E nós precisávamos passar dessa forma. E aí eu pensei, eu copiei ela, tudo bem. Comecei a fazer igual. Eu pensei, era uma brincadeira que a gente estava fazendo. Mas a mãe dela também estava andando assim. Ela estava dormindo no sofá. E o pai dela também. E a gente foi passar, e todo mundo passou assim. E aí eu fui lá, voltei para minha casa, falei para minha mãe, mãe, na casa da minha amiga, as pessoas passam perto de pessoas que estão dormindo, precisa fazer assim. E eu falei, mas minha mãe falou, não vai lá mais não. Acabou, chega. É perigosa essa situação. Ela ficou com medo de eu brincar com ela. E eu tive que afastar da minha amiga. Pode continuar falando. Posso continuar falando? Pode. E aí eu ficava com medo daquela situação e eu pensava, mas como? Só depois de 20 anos depois, eu descobri o porquê. Depois eu conto para vocês. Já sei, né? Eu e o pessoal que acompanha a Sueli, né? Então, a Libras era importante para sua família? Extremamente. Sempre foi muito importante, muito importante. O que você pensa, Sueli, dos surdos que não têm a possibilidade de fazer uso da língua de sinais? Porque nascem em família ouvinte. Eu não sei, eles perdem muito da identidade deles. Perdem tudo. E a questão do bilinguismo, como você estava conversando, né, anteriormente, antes da gente entrar aqui com a professora Suelene, com a autora do nosso livro, texto, e a professora Suelene estava perguntando para você sobre a importância das escolas estarem trabalhando hoje com o bilinguismo. O que você acha disso? Você quer falar sobre isso, o que você falou para ela? Bom, o bilinguismo, eu fico pensando, precisamos refletir no passado. Estão divididos em 3 etapas. Nós tivemos 3 filosofias educacionais aqui no Brasil e no mundo, né? A primeira filosofia educacional é o método oralismo. O método oralismo ele visa a proibição do uso da língua de sinais e a obrigatoriedade da pessoa surda de aprender a usar a voz e aprender a falar mesmo. E essa questão a proibição, quando a gente fala proibição é uma coisa tão simples. Minha mãe estudou na primeira escola de surdos aqui no Brasil, que é o INES, que é um Instituto Nacional de Educação de Surdos, que fica na cidade do Rio de Janeiro, que é um ponto de referência nacional, porque quem trouxe para lá, quem fundou lá, foi o Dom Pedro II, por conta do neto dele que era surdo, e aí a gente já vê que eu não tenho algum parente.
E aí ele trouxe também o Alexander Graham Bell, que ele era filho de uma mãe surda e a esposa era surda. Então foi aquela equipe naquela época. E é um regime de internato. Esse regime de internato era... aí que eu vou chegar na questão do bilinguismo. O regime de internato, as crianças surdas de vários estados do Brasil, o governo naquela época pagava 3 passagens. 3 passagens. Tendo que 2 passagens, ou o pai ou a mãe, algum membro da família que tivesse uma criança surda, levava até na cidade do Rio de Janeiro para deixar no INES, no instituto, e a 3ª passagem o pai voltava sozinho para o seu destino atual. E a criança surda que ficava no instituto, ela só podia voltar a ter contato com seus familiares uma vez por ano no Natal, durante uma semana. Gente, eu não queria, por isso que eu não quis, eu desafiei nessa época, eu não quis estudar na escola de surdo, porque eu adorava ficar na minha família, porque eu tinha comunicação com a minha família. Naquela época não se falava a questão da língua de sinais. Bom, nessa escola, no regime de internato, ele tinha um método oralista, era proibição mesmo, mas quando a gente fala proibição, é de bater, de palada mesmo. Amarrar, né? As mãos. Isso, amarravam as mãos aqui atrás. Meu pai falava assim que era um momento que ele mais queria coçar a cabeça. O corpo se coçava, ele ficava preso com a mão assim, o corpo queria coçar. Faz parte do corpo, né? Imagina, a proibição é bater mesmo, e eram castigados. E um dos surdos, que chama Telasco Pereira Filho, e até hoje, assim, hoje ele já falecido, de São Luís do Maranhão, sempre tem algum revolucionário, ele atacou fogo em todos os acervos do Instituto Nacional contra esse método oralista. E foi expulso do INES, infelizmente. Foi expulso, né? Após o oralismo, os surdos manifestaram contra, isso daí ainda na era da segregação. Quando saímos da segregação é assim, todas as pessoas com deficiência tinham que ficar escondido no asilo, instituição, assim, porque é muito feio para a sociedade aparecer as pessoas com deficiência. Na integração, mas por que nasceu a integração? A integração, Simone, nasceu após a Segunda Guerra Mundial. Muitos soldados voltavam como heróis mutilados, sem pernas, sem braços, surdos, cegos e por aí vai. Então o governo americano não conseguia mais manter muitas pessoas com deficiência no asilo, na instituição, estava encarecendo muito. Daí nasceu a integração. Vocês podem circular na rua, mas a sua própria sorte. E a comunidade surda nessa época, ela começou vamos dizer, eles começaram a permitir o uso da língua de sinais. E minha mãe falava assim, eu fazia a língua de sinais escondido, o professor não podia ver, os supervisores, coordenadores, diretores, não podiam ver. Então as meninas, no instituto, as meninas eram separadas dos meninos. Daí o grande número de homossexualidade nasceu ali, porque era confinado somente com meninas, somente do mesmo sexo ali naquela época. E então, na integração na educação do surdo, começou a nova filosofia educacional, que é a comunicação total. Só que quando a gente fala comunicação total, pode ser língua de sinais? Não. Tem que ser da maneira, da estrutura da língua portuguesa. Como vocês estão vendo a intérprete aqui falando, ela não está falando exatamente palavra por palavra. É impossível fazer isso, falar português e inglês ao mesmo tempo. Ela está falando da língua, a estrutura da língua de sinais, estrutura visual, que é totalmente diferente da língua portuguesa. Só que na comunicação total era obrigatoriedade. Eu vou para casa, desse jeito. E não é Libras. Então os surdos continuavam a não entender. Só que ele durou pouco tempo. Aí os surdos manifestaram contra a comunicação total e nasceu o bilinguismo. O bilinguismo, nasceu em 1980. A partir disso, o que seria o bilinguismo? Da época de 1980 para cá, o bilinguismo ele visa
liberação do uso da língua de sinais com a sua estrutura gramatical própria, o respeito à língua visual e também ensinar os surdos a aprender o português. Só que aí é tão pouco tempo que quando a gente fala assim, aí começou em 1980, mas na prática, assim, no final do século XX, início do século XXI, né? E aí começaram os pesquisadores para tentar descobrir o método de ensinar português para os surdos. É muito difícil, porque a estrutura visual é um lado oposto, ele não tem nada a ver com a língua oral, porque você tem memória auditiva, a língua portuguesa ela pertence à língua oral e auditiva, a língua de sinais é visual, espacial e gestual. Né? E agora, vamos dizer, 2, 3 anos para cá, estão começando a repensar como colocar em prática o bilinguismo. Português é português, Libras é Libras. Aí estamos começando uma nova filosofia que é educação bilíngue. Mas eu não posso dar resposta porque é tudo recente, assim, só daqui a uns 20, 30 anos que a gente pode conseguir realmente ver a resposta. Obrigada. O pai da nossa intérprete também estudou no INES. Também. E relata as mesmas coisas. Bom, diante de tudo isso, né, foi bem esclarecedor essa questão do bilinguismo. Obrigada, porque eu acredito que é um assunto que ele ainda deixa dúvidas, né? Porque agora que estão surgindo os trabalhos de mestrado, doutorado nessa área, e ainda fica muito, por exemplo, eu nunca, e vindo de uma surda, para mim foi muito importante, e acredito para todos os intérpretes que estão aqui, porque eu nunca vi uma surda se referindo à comunicação total como que a gente diz português sinalizado, a tradução literal. Ou seja, isso é muito sério, né? Porque entra numa questão que envolve o intérprete. Quando o intérprete faz o português sinalizado, ou seja, opta em fazer a tradução literal, na verdade não é uma opção, ele está fazendo então uma comunicação total, né? Na opinião de uma surda, respeitada na comunidade surda. Então isso é muito sério, acho que a gente precisa repensar tudo isso e nossa postura de trabalho a partir desse relato, né? Eu acho que pra gente é muito importante. Bom, agora, no Brasil temos mais ou menos, aproximadamente, quantos surdos, Sueli? Do último IBGE do ano 2010, temos mais de 9 milhões de pessoas surdas. Eu não fui entrevistada, o IBGE não bateu a porta na minha casa para eu poder falar. Então é 9 milhões e mais a sua família. Coisa, pois é. 9 milhões e mais a família da Sueli, né? E acho que os nossos amigos também não foram entrevistados pelo censo do IBGE, né? Ou seja, tem bem mais, né? Tem bem mais. A questão que eu queria levantar do censo é o seguinte, porque quando eu fui fazer, por exemplo, né, a pesquisa do mestrado, era muito difícil mensurar a quantidade de surdos sinalizantes. Por quê? Por exemplo, na minha família tem várias pessoas surdas que não sinalizam, mas são surdos. Porém, não fazem uso da língua de sinais porque são de outra época onde era proibido e aprenderam a falar. Alguns fazem sinais caseiros, né? Mas a grande maioria fala super bem como você e, inclusive, se você perguntar, eles falam que eles não são surdos. Mas são. Se for fazer audiometria, são surdos. A minha mãe é surda de um ouvido, ou seja, ela é deficiente auditivo. Todas essas pessoas, elas entram no censo das cidades, né, toda a questão do IBGE, ela entra no censo como surda. Porém, elas não são usuárias da língua de sinais. Será que não é preciso, nesse momento, uma investigação além de quantos surdos temos, né, e sim quantos usuários de língua de sinais tem? Será que já não está na hora da gente estar mensurando quantos usuários da língua de sinais tem? Realmente, eu queria muito que isso fosse implantado aqui no Brasil, né? A oportunidade que eu tive de dar consultoria para um país, que é a República Dominicana, eles conseguiram fazer esses dados através dos hospitais.
postos de saúde. Porque é ali que começa a ter. É uma pesquisa que durou 5, 6 anos. E eles conseguiram ter esses dados mais corretos dessa logística. Então, nós temos 2 professoras aqui do programa de mestrado, inclusive minhas orientadoras, né? Eu já me formei, mas elas foram minhas orientadoras, a professora Juliana Bossolotti e a professora Suelene. E quem sabe, né, a gente consegue colocar algum trabalho, né, no programa, tentando ajudar, pelo menos na nossa cidade, conseguir mensurar aqui em Taubaté, né, que seja. E começando, daí nós temos alunos aí pelo Brasil inteiro, porque estamos no Brasil inteiro, na Unital, né? E os nossos alunos saem da graduação e vão fazer pós, mestrado, doutorado. Quem sabe deixa aí, vários saem apaixonados. Eu mesma oriento vários TCCs no tema, né? Na área de Libras, de língua de sinais e de surdez. Então, quem sabe fica aí o convite para o pessoal de estar ajudando a saber realmente esse dado muito importante, até pra gente enquanto pesquisador, né, professoras? Porque a gente fica difícil não saber, porque tem tantos surdos. Tá, mas desses surdos, quantos são igual a minha mãe, que só escuta de um ouvido? Porque eu não considero minha mãe surda mesmo ela não ouvindo de um ouvido. Ela não é surda, ela não escuta de um ouvido, né? Mas ela entra como deficiente auditivo lá. Ou seja, surda, faz parte da cota ali. É muito importante isso daí. Se a gente for começar a fazer essa questão da logística, separar em 4, porque tem a tabela David Silverman, essa tabela ela mostra 4 tipos de surdos. Nós temos o surdo de perda leve, perda moderada, severa e profunda. E através dessa separação da base do Davis, a gente pode começar a separar, fazer essa questão de logística e melhorar assim, a questão de acessibilidade educacional, todas as áreas. E aí, os surdos que são profundos, moderados, profundo, severo, eles teriam que ainda ser divididos em 2 grupos, sinalizantes e não sinalizantes. Exatamente. Porque tem a questão da identidade surda. Tem surdo que mesmo sendo, que é o caso dos meus tios, todos surdos de nascença, não ouvem nada, porém não sinalizam. É uma opção. A questão da identidade. É isso. É pra você. Eu concordo. A minha orientadora soprou ali a questão da identidade cultural do surdo, né? Aí eu sinalizei para a Sueli com uma mão só que ela, aí eu concordo. Então é isso. A gente precisa colocar nesse senso essa questão de que o surdo tem, né, a sua cultura, a sua identidade, que não cabe, como a professora Sueli brigou comigo, porque eu queria falar das identidades. E eu insisti em colocar os surdos na caixinha, cada um na caixinha. A Sueli chegou e falou assim, não, você não pode pôr os surdos na caixinha das identidades, porque dentro disso aqui saem milhões de identidades. São seres humanos e tal. E foi o que veio e fechou com chave de ouro. Né? Entender o surdo como uma pessoa, né? Como um sujeito que não cabe cada um numa caixinha. Né? A professora Juliana com a professora Suelene bateram o martelo. Verdade. A questão da cultura e da identidade. Isso, identidade cultural. A professora Juliana está dizendo ali a questão da... Você pode repetir o que ela falou? Que eu não enxerguei. É melhor colocar o microfone. Você quer falar, Juliana? Você pode levar o microfone lá, Posso? não? Acho que não Porque vai. o pessoal não vai ouvir. Você precisa vir aqui, eu acho mesmo. Daqui. Não, pode passar na frente da câmera. Boa noite. Não, só para comentar que estávamos discutindo, e a professora Sueli, ela tem um espaço muito grande da vida dela nas artes cênicas, nas artes. E o quanto essas discussões, né, do espaço da arte, da expressão e essa identidade, esse espaço que você construiu na sua vida, sua biografia, o quanto é significativo para toda essa sua caminhada. É verdade. Seria interessante comentar. Isso. Verdade. Você quer falar já ou você quer esperar mais pra frente? Acho que a gente vai falar da sua família aqui ainda. Não, podemos falar. Depois Ainda daí tô você devendo fala, né? daquela menina. Da menina, isso, da continuidade, né? Então vamos lá. Você é estudiosa, porque eu sei, eu passei a admirar a professora Sueli Ramalho pela internet mesmo, a princípio, há muito tempo atrás, porque ela, eu pôr no microfone, olha que sacanagem.
Põe o microfone bem na frente da boca. Judiação. Aí ela estuda, assim como nós temos, né, a origem das palavras, tal palavra veio do latim, do grego, a professora Sueli, ela faz isso com a Libras. Ela tem uma curiosidade tremenda que eu também tenho, porque eu registro o sinal quando eu entendo, eu sou muito visual, né, e eu só consigo registrar o sinal, não fazer mais, não esquecer mais dele, quando eu entendo o que ele significa visualmente, senão ele passa batido e eu não vou lembrar mais. Então, ela foi para mim uma descoberta. Eu falei, faz sentido essa questão de ter que entender. Então, eu queria que você contasse 1 ou 2 sinais de onde veio, os que você acha mais interessante para o pessoal entender a questão visual. Como qualquer língua, temos a nossa etimologia. E a língua dos sinais, ela não foge disso, ela também tem a sua origem de cada sinal. Então, eu vou falar um sinal do mês, o sinal de mês de janeiro, fevereiro, pode ser. O mês de janeiro, eu vou pedir, cadê o intérprete? Volta aqui, vem cá. Você segura o microfone, porque eu vou fazer Libras e aí falar ao mesmo tempo, entendeu? Vou ficar em pé. O sinal de mês, ele tem esse aqui, ó. Vira pra cá, atrás de mim, aí você conta. O sinal de mês é assim. Tá, mas por que sempre foi assim? Não. Como qualquer língua, a palavra você, ela sofreu da língua portuguesa, né? Ela sofreu a forma original, porque antigamente se falava bossa, mercê, depois de não sei quantos, 500 anos, 700 anos, ela passou a voz, mercê, depois você. Hoje em dia a gente faz BC, vai. Você vai, não é? Então, essa gramática regressiva. E na língua dos sinais, antigamente, o sinal de mês era assim, mês. De arrancar a folha do calendário. Exatamente, visual. Então, minha avó fazia muito isso. Aí, nós, mulheres, aquela preguiça de levantar o braço, ou alguém que não depilou, ou alguma coisa assim. Então, a gente faz assim, ó. Aí ficou assim, esse sinal de mês. O mês de janeiro, tem esse daqui. Isso aqui é na configuração da letra J. É a configuração da letra J. Parece da letra J, mas se você for ver na língua latim, a palavra janeiro, no início, chama Januários. Januários, ele representa uma moeda romana que tem uma figura. É uma moeda que tem uma figura, uma cabeça com 2 figuras, 2 faces. Um olhando para trás e o outro para frente, olhando para trás do velho ano que passou e para frente do novo ano que está por vir. Então, isso daqui é a moeda e a ponta do nariz do ano novo e a ponta do nariz do velho ano que passou. Porque quando a gente fica velho, o nariz cresce, a orelha cresce. Então, na Libra, visualmente, é isso daí. Já o mês de fevereiro, o fevereiro tem esse sinal, assim, por causa da máscara do carnaval. Mas existe grupo de pessoas que não conseguem fazer o fevereiro, porque quando a gente coloca a máscara, se a gente vai pular carnaval, a máscara pula junto com você. Você pula, a máscara vai junto. Mas se você ficar com a cara parada, somente mexer a mão, já é palavrão, a palavra puta. Tá. Agora, pergunta assim, por que nasceu o sinal de puta assim? Tem a ver com carnaval? Não. Antigamente, os surdos iam na casa da luz vermelha, verde, azul, amarela, sei lá que cor, que iam no bordel. Um surdo chamava o outro surdo e falava assim, vamos lá, onde as mulheres esfregavam a bunda do nosso nariz. Daí nasceu o sinal de puta. Obrigada. Eu que agradeço. Fica pi, pi, pi. Depois nosso vídeo vai ficar pi, pi, pi na hora que ele for editado. Ai, desculpa. Tá tudo bem, eu pedi, né? Eu queria saber. Tá vendo? Então é muito interessante essa questão de onde veio cada sinal. E a gente percebe, né, os estudantes de Libras. Mas é muito importante cuidado na hora de fazer o sinal de fevereiro, porque muitas vezes as pessoas que estão iniciando com a Libras acabam fazendo errado e sai o sinal equivocado, né? De outro sentido.
mas também é bom saber para evitar fazer ou entender se está sendo xingado ou não. Exatamente. E quem nunca, né, que está estudando Libras, me lembra o livro, acho que você já pode pegar, deixa. Quem nunca, que está começando a estudar Libras, que nunca errou um sinal por um palavrão, né? Você quer aproveitar e falar do seu livro? Bom, eu já fiz 11 obras de livros e a última agora, recente até, você está junto na minha obra, a importância, vida de intérprete. A intérprete aqui, como é o seu nome? Lucas, Flávia, Priscila, Kiara. Yara. Nós temos vários outros intérpretes muito importantes. Eu dependo do intérprete, sim. Mesmo que eu tenha superado, aprender a falar tudo, eu dependo do intérprete. Eu preciso muito. Mas os intérpretes passam cada saia justa, você não tem noção. Então, só que é muito camuflado, ninguém sabe o que é que o intérprete passa no dia a dia, o que o intérprete enfrenta. Então, eu queria valorizar muito essa profissão, muito pouco explorado, muito pouco pesquisado. Então, esse livro vai estar pronto mais ou menos no final do ano. E ele vem justamente, então eu recolhi, fiz uma coletânea de vários intérpretes do Brasil, 2 ou 3 intérpretes de cada estado, que eu tive contato, para contar contos, algo engraçado, triste, dramáticos, crônicas. Eu vou fazer em formato de crônica e logo vai estar no mercado. Aí eu agradeço, né? Porque olha que honra do estado de São Paulo, fui escolhida para estar com ela contando meus causos, porque quem me conhece sabe que tem, né? E olha lá, os alunos escutam sempre os causos. Bom, dentro dessa questão que nós já entramos, você fala que é mnemonia. Nós falamos etimologia da palavra, né? Isso? E no caso da Libras, mnemonia, que vem de imagem, origem da imagem. Então, assim, eu ainda vou trazer ela em algum lugar para falar só disso. Quando a gente fala mnemonia, ao contrário, quando a gente fala amnésia, o A é a negação, não memória, né? Mnemonia com memória. Porque cada sinal que tem a sua origem, eu aprendi conforme a história contada do meu avô, meu bisavô, do amigo do meu pai, os amigos do bisavô. Porque a Libras é ágrafa, não tem como, não tem grafia, ela é contada dos antigos para os mais novos. Então, por isso que o pesquisador, o meu orientador também, ele falou, isso vai se chamar mnemonia, de cada sinal tem uma história. E o single right? Bom, aí vamos é uma tentativa de fazer a Libras sair alguma coisa escrita. Eu particularmente não sigo essa linha. Existe. Eu não sigo essa time to mark, né? Eu não conheço nenhum surdo, assim, quer dizer, não funciona, porque como qualquer língua, a gente precisa ter de contato. Então, eu parabenizo a colega, é uma tentativa, porque é uma escrita de língua de sinais em forma de códigos. Ela nasceu através de uma professora de balé que queria ensinar os passos de balé para uma aluna surda, e daí nasceu a questão da escrita da língua de sinais. Para mim é uma tentativa, mas eu não sigo essa linha. Obrigada pela sinceridade. Eu perguntei aqui em sinais aquela hora se algum dos surdos do auditório usa. Eles não conhecem o que é single right. Eles nem conhecem, não faz uso. Eles estão pedindo para você explicar. O professor Ralph está de intérprete dos surdos. Né, tem esse sinal, ou esse, tem essas duas variações, ela é mundialmente conhecida. Aí os surdos, ao invés de escrever em português ou na língua, né, elas transferem para o Signal Right.
porque é esse um símbolo, né? E é muito trabalhoso. Na verdade, tem uma configuração, uns desenhos, ele tem as variações que, né, Posição mostram das que mãos. realmente significa aquele sinal, né? Tem as posições, tem diversas facetas, né? As mãos, os desenhos. É muito trabalhoso. No português, né? Por exemplo, o seu nome, Thiago, né? Super rápido. E no SignalWrite se demora quase 1 hora para você escrever o seu nome em SignalWrite. Então, vários cursos reclamam sobre isso. Tem um conjunto que gosta, tem um conjunto que é contra, e tem esse conflito, né, sobre esse tema, como se fosse 2 touros brigando. Grave. O Thiago está fazendo uma pergunta. O dicionário, tem um dicionário azul e tem ali, o Capovilla, ele tem também o desenho, né, do SignalWrite, o trilingue. Daí tem em Libras, português, inglês, e daí tem o SignalWrite também. O fato é que nasceu para que a Libras não ficasse ágrafa, né? Então... Por isso que eu falei, é uma tentativa. Exatamente, Feli, muito obrigada. O Ralph quer fazer uma pergunta? Por exemplo, ok, eu entendo a questão do desenho do SignalWrite, mas, por exemplo, tem no ônibus ali, se tivesse de repente no ônibus um desenho ali do SignalWrite, sabe, o lugar que vai, a indicação, será que nós não conseguiríamos aprender, pelo menos para essa questão indicativa? Não tem um intérprete ali para avisar qual ônibus é. De repente poderia ser uma ajuda, nem que fosse nessas situações. Os intérpretes de Libras entendem, ok, iam ter que se esforçar, os surdos iriam ver, mas eles iriam conseguir estar observando a questão lá pelo lado do sul já tem até. Norte também. Quem está fazendo voz? No norte também, no Ceará. Mas no mundo, ninguém usa SignalWrite. Só uma minoria que usa. Só uma minoria. Eu penso que de repente na questão que o professor Ralph falou, que poderia ter uma funcionalidade, não para vocês fazerem uso do SignalWrite enquanto escrita, até porque o surdo, quando opta pela escrita, ele faz a opção pela glosa, né? Que que se aproxima. Qual é o objetivo do SignalWrite? Antigamente, era tirar, né, essa questão da acessibilidade da janela, o intérprete de Libras, é para justamente tirar isso. E o surdo ser capaz de escrever em SignalWrite. Se ele tivesse essa capacidade, tudo bem. Mas, ó, quanto tempo já se passou? 25 anos. 25 anos se passaram e não progrediu, não cresceu e não mudou essa questão da escrita. Eu estudo, né, letras libras. Eu estudei, né, letras libras. Na primeira turma, com 195 surdos. 950. 950. 950 surdos. Brasil inteiro. Só 3 surdos que eram bons. Eu me provei. E até hoje eu sou. Estudei, peguei DP. Mas, né, 947 alunos do Brasil inteiro reprovaram. Então, eles, né, passaram a gente. Porque eles não ensinaram isso. Não reconheceram, né? A questão, aproveitando seu gancho, da questão de você ter feito letras libras, a distância, né? Quando começou era a distância. Ainda existem poucas faculdades que colocam o curso de letras libras, porque pensam que não teria uma quantidade mínima suficiente de alunos inscritos nesse curso. Pelo menos é o que a gente vê os alunos falarem que tentam se inscrever, né? O que você acha dessa questão? Porque a gente está falando 950 surdos fizeram letras libras no Brasil, né? O que você acha desse mercado? É propenso a crescer? Então,
todos precisam pensar, né, na logística, Tecnologia. na tecnologia. Eu vou falar uma coisa, vou deixar bem claro. É tão difícil o intérprete fazer voz para o surdo. Essa é a parte mais difícil, porque nós temos muito grande variação linguística. Assim como mandioca, macaxeira, aipim, na língua oral, na língua de sinais tem tanto. Simples bairro, mudança de bairro já muda o sinal. Então, quando ela falou parou, quando você vê que a intérprete gagueja, não é porque ela não sabe a língua de sinais, porque existem variações da língua de sinais que eu uso, que eu não tenho um contato direto com ela, então fica assim como eu posso me perder também com algumas línguas de sinais daqui de Taubaté e por aí vai, né? Então, fiquem tranquilos, é isso. Isso também é uma das variações da tecnologia. Além disso, tem essa bandeirinha assim. Aconteceu mesmo comigo num congresso em Suzano, no mesmo sinal que aconteceu com ela. O surdo fazia a pergunta e eu fazendo voz, daí alguém voando, antena, helicóptero. Daí eu falei, meu Deus. E o intérprete aqui do lado travado, o intérprete que estava ajudando também, porque não era de São Paulo, não era Grande São Paulo. Aí o surdo veio e falou assim, tecnologia, ah, tá, usamos esse. Aí ele falou, não, tá tudo bem, fez o mesmo comentário que você. E também tem muitas palavras da língua portuguesa que não tem tradução literal para a língua de sinais, e assim como tem muitos sinais da Libras que não tem tradução para a língua portuguesa. Então o intérprete ele vive fazendo a interpretação, transliteração, por aí vai. Então, um exemplo disso é a palavra saudades, que é a nossa palavra saudades, saudade da língua portuguesa. Não se traduz isso para a língua espanhola ou inglês. Assim como o amor, a palavra amor na Grécia, inclusive na língua de sinais, o amor na Grécia, para nós a gente sabe, é o amor lá, é amor ágape, amor eros, amor filia, amor torge. Então, vários tipos de amor. E o surdo grego, ele fala assim, amor torge, amor eros. Eu falei assim, gente, eros é um amor homem e mulher, amor filia, um homem com uma família, amor ágape, homem Deus. Então, na língua dos sinais, eles fazem essa conjunção. Então, isso que é o interessante da questão da língua. Então, o intérprete fica aí sofrendo. Ao mês passado, você quer fazer em Libras ou falando? Então você pega o microfone para falar e segura ali para ela o microfone, por favor. Ela quer fazer os dois juntos. Não, tudo bem. Você quer? Vai? Eu faço Libras? Não, pá. Esse mês, né, o mês passado, esse mês eu estive no Canadá. Põe o microfone. E eu fiz amizade com um surdo lá. E meu Mas pai ela tá tem falando amigos alto. surdos, né, como eu falei anteriormente. E aí eles começaram a ficar amigos. Aí Tá dando pra ouvir? minha mãe mandou pra ele, porque ele perguntou, sua filha, quando que vai voltar? Eu falei, não quero que volte não. Ô Flávia, mas você vai ter que falar tudo de novo, porque ou você sinaliza... Põe o microfone por baixo. Ou eu falo e você sinaliza pra ela. O que você quer? Ele pode sinalizar. Fala em português, Vamos lá. ele vai sinalizar. Eu estive em Montreal, né, no Canadá, no mês passado, até o começo desse mês, e eu estava na casa de um surdo lá, e aí o surdo estava conversando com meus pais, que ele estava aprendendo português, meus pais estão tentando aprender inglês, e aí a minha mãe mandou para ele, falou assim, eu tô com saudades da minha filha. E aí ele perguntou para mim, nossa, o que é saudades? Eu não conheço essa palavra. E a minha mãe não sabia a início, né, tipo, da minha filha, e daí ficou nesse conflito. E eu para explicar para ele, eu não sabia nem explicar em inglês, imagina em inglês mais ou menos. Até porque é diferente, né? Não é a mesma coisa. E isso é muito conflitante, né? Você vê tanto na língua de sinais quanto na língua falada. É muito conflitante. Isso acontece em todas as línguas, né? Que nem em árabe, por exemplo. Não existe a palavra amor também em árabe. Aliás, acho que mais no Brasil, né? E lá o mais próximo que se chega é vocês são os meus olhos. Então, assim, é questão de cultura, daí a gente vem em cultura surda e entra nessa questão. Aí eu já vou pegar o gancho aqui para te fazer uma pergunta que eu acho que vai casar com isso.
Nós, enquanto ouvintes, eu vou te dar um exemplo. Quando a gente tem vontade de algo, vou pedir para a professora, nós falamos o tempo inteiro, principalmente nos cursos de tradução para os intérpretes que estão aqui, e para vocês que são alunos surdos, vai ajudar, alunos de Libras, perdão, vai ajudar vocês a entenderem a questão visual dos surdos, ok? Então, assim, nós sempre batemos na tecla que a Libras ela é uma língua espacial, visual e tal, e que o surdo ele é extremamente visual. Aí, quando o professor se forma, ele vai para dentro da sala de aula, para uma sala de aula regular, mesmo que ele não seja intérprete, porque na graduação ele está vendo Libras enquanto uma disciplina e não para ser intérprete, diferente de um curso de Libras, certo? Aí esse professor vai para dentro da sala de aula e tem um aluno surdo que está com o intérprete, ok? Só que quem planeja essas atividades é o professor. E quando a gente fala que o aluno surdo é visual, eu já fui intérprete de sala de aula por muitos anos, quando eu comecei como intérprete, e a gente falava assim, o surdo é visual, porque o intérprete ele não planeja as atividades, né? Tem uma parceria, tudo, mas é o professor que é responsável por isso. Aí o professor trazia uma tarefa muito infantilizada para o aluno surdo, cheia de desenhinhos, mandava ele desenhar, porque se é visual, a única coisa que tem é figura. Então, eu queria fazer essa pergunta para que vocês entendam, quando a gente fala na disciplina de Libras, nos cursos de Libras, que o surdo é visual, vamos tentar esclarecer agora o que seria essa pegada visual do sujeito surdo, tá? Então, professora, por exemplo, eu que escuto, quando eu tenho vontade de comer um chocolate, eu tô assistindo televisão, sessão da tarde, me dá aquela vontade de comer chocolate. Aí meu subconsciente fala, uma vozinha aqui dentro, sabe? Não sabe, né? Desculpe-me. Então, mas acontece. Uma voz fala bem baixinho aqui assim pra mim, fala assim, chocolate. Aí eu tento esquecer. Reeducação alimentar, não pode comer chocolate, vai comer pipoca frita na água, né? Sem sal. Não, mas tem gosto de isopor, vai comer chocolate. Aí fica chocolate, 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 até eu levantar e procurar chocolate e comer. Essa voz não para. No caso do surdo, você me diz que você não sabe que é a voz, obviamente, né? Foi uma pergunta um tanto boba. Mas como que essa questão o que nós chamamos, né, para quem estuda Libras mais profundamente, já foi para um curso de construção imagética, né, dessa produção da imaginação visual. Como que acontece isso com o surdo, professora? Você consegue explicar isso para a gente, para conseguir ficar mais claro? Bom, eu sei que quando eu quero fazer uma lista mental de produto do supermercado que eu vou fazer as compras, projeta na minha mente a embalagem e a cor e a forma do produto. O pacote de arroz, a cor, a marca que você gosta. A marca, a letra, que eu quero de 5 quilos, o sabonete, eu já visualizo a cor da embalagem. E quando o fabricante muda a cor da embalagem? É uma guerra na minha casa. Minha mãe, não foi isso que eu pedi para a mãe, mas mudaram, é a mesma fórmula, tudo, mudaram o papel, o embrulho. Ela falou, não quero esse, eu quero aquele. Então, até você... Então, na minha mente, projeta a imagem, a embalagem do produto, as cores da forma, o peso, o tamanho. Porque eu não tenho memória auditiva, eu nunca escutei nada, eu não sei o que é o som. O que é o som? O que significa o som para você? Quando nós falamos som, o que significa isso para você? Me pegou. Não sei, eu não sei. Eu imagino, eu tenho um sonho disso. Claro, eu tenho um desejo, como todos nós. Eu superei a minha surdez, vamos dizer, será que eu superei? Eu sou surda, pronto. Eu precisei aprender a falar a língua portuguesa porque
eu não aguentava mais ver meus pais, a minha mãe sofrer muito no consultório, mas antigamente não existia presença de intérprete de Libras, a não ser ter os codas, que é os filhos de pai surdo que ajudava a traduzir. Na minha casa, quem ia traduzir? Ninguém. Então, minha mãe é surda, meu pai é surdo, minha avó é surdo, meu avô é surdo, tia, primo, os que têm familiares de ouvinte, mas todos moram na cidade do Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo. Nasci no Rio, mas a gente veio para São Paulo, então ninguém mais. Minha mãe chegava, eu lembro umas coisas que me marcaram profundamente. Eu chegava no consultório, o médico falava, fazia gesto, minha mãe fazia gesto, eu não sei o que ele está falando, fala para o médico, não sei o quê. Eu lembro que, pequena, eu falei, mãe, eu preciso saber falar para o doutor, fazer entender, porque eu achava que vocês comunicavam um com o outro telepaticamente. Eu não sabia que a boca de vocês fazia parte da comunicação. Eu não sabia, nunca soube. Eu só fui descobrir isso aos 17 anos de idade, Simone. Crescer, porque meus pais acreditavam que a função da orelha é sentir cheiro. Exatamente, sentir cheiro, respirar as pessoas. Então, vocês são muito estranhos. Vocês andam na rua? Muito. Vocês andam na rua, de repente você olha para trás, acerta, passa carro, vocês sabem como que vocês conseguem? Eu morro medo de atravessar a rua, eu fico toda hora olhando se tem carro atrás de mim, se tem alguém atrás de mim, eu fico trabalhando muito com a minha visão. Vocês andam tão tranquilamente, coisa e tal, de repente olha para trás, acerta. Olha para cima, passa avião. Olha para o outro lado, cumprimenta as pessoas. Como que vocês conseguem saber que tem pessoas ao lado chamando vocês? Jamais eu ia entender que esse simples de virar e olhar e acertar as pessoas é a orelha de vocês que falaram, que comunicou, sei lá. Eu nunca soube disso. Eu ficava com aquele ponto de... Eu achava, Simone... Todos mágicos. Não, eu achava que você tinha um olho no alto da cabeça. Eu brincava com as minhas amiguinhas, então eu brincava assim, passava a mão na cabeça para ver, procurando assim, para ver se tinha olho. Não tinha, sua cabeça é igual à minha. São um ponto de interrogação. E meus pais sempre falavam assim, é ele, ouvido, orelha, eu plantava orelha, mas o que é orelha, abençoado? O que é essa orelha? Não tinha noção. Foi um dia, Simone, uma criança brincando que aprendeu rápido. Criança aprende rápido o alfabeto manual. Eu queria ensinar, porque eu queria que ela aprendesse a falar, porque eu fiquei com dó. E a criança... Que ela aprendesse a falar, que você ficou com dó, que ela falava com a boca. Que ela não sabia falar com a boca ou com a mão. Então eu ensinei. Aí a criança, com dó de mim, eu não sabia. E ela me ensinou, falou, pegou bola, ela fez bola, B-O-L-A, bola. Aí eu fiz o sinal, bola. Ela, assim, criança faz, imita, né, tudo aprende. Aí ela falou, ela fez assim com a boca. E eu tentei imitar. Ela fez, não. Ela, não. Eu tentei, até que ela pegou a minha mão, levou na garganta dela. Eu senti que tinha que vibrar, porque ela fez bola. Eu sentia que ela... Só que eu não sabia que essa vibração chegava na orelha. Quando eu ia... Meus pais não me falaram isso. Aí eu tentei imitar. Bola. Ela, não, criança é muito sincera, não fala assim, você tá errado, tá errado. Não, bola, não. Até que ela fez eu visualizar a frequência senoidal através do alfabeto manual. B, O. Ela falou, Sueli, você deixou o O cair. Bola. Levantei esse O. Bola. Então, esse método, até hoje, eu preciso da pessoa que saiba Libras, essa mão abençoada, para poder me falar no alfabeto manual como é a fonética, porque eu não tenho memória auditiva. E aí, através dessa mão, eu começo a pronunciar. Não acerto as primeiras tentativas. Não vem que é mentira. Então, aprendi. Eu levei mais de 30 anos para conseguir falar.
mas com o objetivo, esse de eu aprender a pronunciar tudo e tal, ainda não tive o insight que eu estava falando com a boca, que é parte da comunicação, Simone, eu não tinha esse insight. Até porque aqui respirava, né? Porque a orelha respira pela orelha. A palavra barulho é um tipo de cheiro que chega na orelha. Então eu não tinha essa noção. Para mim, a comunicação de vocês é por escrita. Aí eu pedi para minha mãe, falei, mãe, como que eu faço para ajudar vocês? Minha mãe falou assim, fala com ele lá em cima. Gente, é uma coisa que ninguém vai tirar isso de mim. Eu cheguei no rabino, perguntei para ele, eu quero ajudar minha mãe, não quero mais ver minha mãe chorar no médico. Ele falou assim, fala com aquele ali. Mas onde ele está? Eu perguntei onde ele está, mãe, como? Minha mãe falou assim, pode falar assim, mas ele sabe, ele fala com a língua de sinais, ele fala com a mão. Minha mãe falou que sim, Deus fala com as mãos também. Eu lembro, eu falei assim, onde eu posso falar com ele? Ele falou, qualquer lugar. Eu lembro que eu sentei e falei assim, Deus, me ajuda. Aí eu lembro que meu rabino falou, se você pedir, ele vai te dar esse presente, você vai conseguir ajudar a sua família. Só que a partir do momento isso, você tem que cumprir a missão. Eu falei, tá. Eu acredito que eu fui atendida sim, porque eu aprendi rápido a ler e escrever português. E eu fui me servir de mediadora da minha família. Então eu pude levar minha mãe ao médico, o médico escrevia, eu aprendi rápido a escrever, tenho leitura dinâmica, tenho uma coisa assim, ó. A fé, eu acreditar, foi tão grande que eu consegui sim, porque a minha perda é profunda bilateral e neurosensorial, não tenho nada. Então, fui crescendo e eu falei, pai e mãe, eu não quero estudar na escola de surdos. Eu quero estudar na escola, onde a minha amiguinha ia na escola, ela ia na escola e voltava no mesmo dia. Eu falei, ai mãe, eu não quero ir lá no Inês, eu só vou voltar uma vez por ano no Natal? Não, eu quero ir lá. Minha mãe falou, então tá, só que você vai ter que fingir para ser deficiente. Gente, porque escola regular é tudo ouvinte, eu tenho que fingir de ser deficiente, porque para mim é um conceito que vocês são deficientes, né? Então eu comecei a imitar vocês, andar na rua, mexer a boca, sem voz, olhar para trás para ver se alguém está chamando, então toda hora eu andava. Assim, aí meu pai me inscreveu na escola, no regular estadual, naquela época. E no primeiro dia tem aquela questão do hino nacional. Todo mundo tinha que sentar, colocar a mão, ouvir. Eu fiquei assim, meu Deus, eu coloquei a mão, fiquei todo mundo mexendo na boca. Gente, faz isso, você vai ver que começa a doer a mandíbula. É incrível, vocês são masoquistas. Horrível, Simone, dói. Bom, eu era motivo de chacota por parte dos coleguinhas da escola. Todo mundo tirava sarro de mim. Todo mundo tirava. Eu chegava em casa e falava, mãe, eu não quero mais ir na escola de ouvinte porque todo mundo está tirando sarro de mim. E também não quero ir na escola de surdos porque não quero ficar no regime de internato. Eu amava ficar dentro da minha família porque tem a comunicação fantástica. A minha mãe falou assim, para, filha. Como assim? Eu era motivo de achar que todo mundo tirava sarro, porque eu sou diferente, né? Por mais que eu não sinalize, eu sou a diferente. Minha mãe falou assim, filha, por que você gosta de assistir na televisão Charlie Chaplin, o Três Patetas, o Gordo e o Magro? Eu falei, porque é um filme mudo, que desenho animado, criança surda pode assistir. Não é acessível pra mim, não. O Zé Colmeia tá pica-pau. Todos mexem a boca. Toda a cidade é um mistério de boca de mexedeira, sabe? Aquela coisa assim, que horrível. Mas o dó, eu tinha simpatia por vocês. Tinha. Então eu peguei e falei assim, e aí? Minha mãe falou assim, por que você assiste? Eu falei assim, porque é filme mudo, tipo Carlito, Charlie Chaplin, é totalmente acessível para mim. Aí minha mãe falou assim, você vive rindo do programa? Eu falei, sim. Qual que é a sensação do riso? Eu falei, felicidade. Minha mãe falou assim, filha, você está dando felicidade àquele que estão rindo de você. Olha a psicologia da mamãe, funcionou, né? Aí eu aprendi uma coisa. Você chega, a pessoa está rindo de você, dá risada junto. Eu estou dando felicidade, olha só que show, estou dando felicidade e ele está rindo de mim. Ele desiste de tirar sarro de você. Porque ele está vendo que não está mais mexendo com você.
se mexendo, né? Então, desistia. Mas os meus verdadeiros amigos são aqueles marginalizados da escola, Simone, aqueles que eram mais obesos, negros, espinhentos, cabelos com caspa. Foram ali que me ajudaram a entender. Somente aos meus 17 anos de idade, Simone, que eu fui descobrir a origem do som. Quando você me pergunta do som, eu desafiei mais uma vez. Surdo pode estudar na escola regular? Sim, eu estudei. Surdo pode namorar com uma pessoa ouvinte? Antigamente, meus pais falavam, você só pode namorar com surdo. Eu falei, por quê? Nunca namorei com surdo. Não, preconceito, nada. Nenhum surdo me paquerou. Verdade. Pode falar? Pode. Você quer falar? Eu pedi para ela, que a gente já está quase acabando o tempo. Ok. Aí eu pedi para que ela explicar. Senta aqui, ó. Você não está percebendo, mas está cortando daqui. Bom. Então, assim, eu pedi para ela, porque quem assiste os vídeos dela, né, na plataforma, como material complementar, sabe da famosa história do Pum, né? Aí eu pedi para que a Sueli nos contasse de forma mais resumida, porque o nosso objetivo foi um tanto diferente, mas não posso deixar de perguntar para você, como que a sua família descobriu a frequência sonora e qual foi a importância do seu namorado nisso? Bom, eu arrumei a pessoa ouvinte como namorado, e um homem, quando está apaixonado, aprende rapidinho a língua de sinais. Né? Aprende. Esse aprendeu rapidinho. E aí, ele passou a frequentar na minha casa. Lembra, a função da orelha para mim é respirar e sentir cheiro. Esse moço, quando chegou em casa, ele pôs a mão na orelha, ele tampou com as duas mãos na orelha. Com as duas mãos. Isso. Aí eu falei, se minha casa tá fedendo? Ele falou, não, sua mãe tá fazendo muito barulho para lavar louça. Eu falei assim, gente, nós surdos não temos noção do barulho que produzimos, que fazemos. Aí eu falei, mãe, a sua panela tá fedendo, porque a palavra barulho é um conceito para mim cheiro, tipo de cheiro. Aí minha mãe falou assim, nossa, que namorado chato que você foi arrumar. Nesse dia, meu pai na sala, meu pai soltou um pum, quer dizer, meu pai peidou. E o namorado deu risada. Eu falei assim, o que você tá rindo, né? Ele falou assim, seu pai peidou. Eu falei, como é que você sabe? Eu não tô sentindo o cheiro daqui, na cozinha. Ele falou assim, não, mas ele apontou o dedo na orelha. Eu falei, beijo, suave. Cheirou de verdade. Cheirou na orelha, né? Eu falei assim, nossa, eu não sabia que o peido chega na orelha. Não sabia. Eu corri pra sala, falei, pai, você peidou? Meu pai falou que não, quem falou? Eu falei assim, um namorado. Eu falei, já veio incomodar sua mãe, agora vai incomodar meu peido? Ele falou como que ele sabe? Ele falou assim, não tinha cheiro, meu pai falou. Eu falei, tá, mas ele falou que chegou na orelha. Meu pai, cafajete, sem vergonha, mentiroso. Ele tá mentindo pra você, ele tá querendo aproveitar de você. Eu já não gostei dele. Como pode um peito chegar na orelha? Chama ele aqui. Aí eu chamei ele e falei assim, fala a verdade na minha cara. Meu peito chegou na orelha? Ele fez assim, chegou. Aí meu pai falou assim, chamou meu amigo de todos da comunidade surda. O peido chega. Gente, naquela época não tinha Google para você poder pegar informação se o peido chega na orelha. É um ponto de interrogação. E era muito sério isso daí na minha casa. Então, chamamos todo mundo. Será que o peido chega na orelha? Não. Quem falou? É o namorado da Sueli. Olha, esse cara, não sei não. Aí meu pai falou assim, fala para ele confessar que mentiu, mas eu vou deixar você namorar. Se ele continuar falando que o meu peido chegou na orelha, termina o namoro. O namorado ele foi firme. Seu pai peidou, sim. Então, eu terminei o namoro. Mas eu gostava desse rapaz, Simone. Eu gostava muito dele. Eu estava apaixonada. E ele teria a ousadia de mentir para mim, dizendo que o peido do meu pai chegou na orelha.
E, bom, passado um tempinho, encontrei com ele na rua, a gente falou, vamos voltar. Eu falei assim, conversa pro meu pai que você mentiu. Ele falou, não posso, seu pai peidou. Então eu terminei de vez. E arrumei o segundo namorado, Simone. O segundo namorado, aí eu falei assim, pai, peida de novo. Meu pai falou assim, não é assim, Pátio, não é. Minha avó que viu meu drama, meu sofrimento, ela cozinhou batata doce, repolho, grão de bico, alimentos que produzem gases, que realmente, assim, minha avó me ensinou o seguinte, fica 3 horas sem comer, e depois você come o ensopado de grão de bico com batata doce, aí tira e queda, o estômago começa a querer dar flatulência, os gases, assim. E empanturramos meu pai para comer o ensopado, tudo. E convidei esse segundo namorado em casa para ver orelha emprestada. É isso. E corri na sala toda hora, meu pai estava assim, calma, calma. Batia a mão na barriga para ver se podia produzir os gases. Daqui a pouco eu não precisei perguntar mais pro meu pai, o cheiro revelou, Simone. E aí eu fui olhar para a cara do namorado, ele não teve reação nenhuma, eu fui arrumei um tímido. Ele não falou nada. Meu pai, tá vendo? Coitado do nariz do rapaz, tá vendo? O peido não chega na orelha, chega somente no nariz. Eu tava perdendo aquela esperança, fiquei tristinha. Aí no final da tarde, ele foi até no portão, queria ir embora pra casa dele, tomar banho pra gente encontrar mais tarde. No portão, ele falou, Sueli, seu pai. Eu falei, o que tem, meu pai? Passou mal o tempo todo. Eu falei, como é que você sabe? Ele falou assim, seu pai soltou muito pum. Eu falei assim, como você sabe? Ele pôs o dedo na orelha. Gente, nesse dia, exatamente nesse dia, meu cérebro fez um insight, fez uma coisa assim. Parecia uma cor prateada que fez. Eu fui entender a função da orelha de vocês. A orelha de vocês é escutar som. Foi nesse dia que eu fui descobrir que eu que sou deficiente, eu sou surda. A função de orelha não é de sentir cheiro. Orelha não respira, orelha escuta. Que som é esse? Eu entendi, eu falei, obrigada, eu não quero mais namorar com você. Cumpriu a missão dele. Até hoje eu estou buscando esse rapaz no Facebook para pedir perdão. Eu não lembro o sobrenome dele, ficou. Eu estou aparecendo no vários. Mas ele vê na TV, né? Ele deve ver, mas deve estar com raiva de mim, tá vivo, morto, eu não sei. Nunca mais, mas eu peço perdão para ele por ter usado a orelha dele. E corri para dentro. A emoção que eu entendi, eu falei, obrigada, não quero mais namorar com você, corri pra dentro, falei, pai, é verdade, chegou na orelha. A emoção que eu tava, meu pai fez, que vergonha, te ensinei que peida à vontade em qualquer lugar. Meu Deus, eu peidava na escola, no aeroporto, no restaurante. Eu não sabia. E aí? Não fedeu, tá tudo certo. Não, só não podia feder, o resto podia, né? Eu não sabia. E aí, naquela semana, meu pai chegou em casa com placa de isopor grande, retangular, branca e tal, e pediu para minha avó cozinhar novamente o ensopado de batata doce, repolho, não sei o que e tal, e convidou todos os amigos, todos idosos, adultos, jovens, crianças, enfim, familiares, todo mundo na minha casa. E minha avó deu para todos comer o ensopado. E a regra é o seguinte, como somos surdos, se alguém quer chamar o outro, a gente faz assim com a mão, visualmente o outro vai te atender. Meu pai falou, se quem for peidar, levanta a mão. Meu avô foi o primeiro que levantou a mão, vou peidar. Segura aí. Aí pegamos a placa do posto, me empresta um pouco essa folha. Aí pegamos essa placa do isopor, colocamos nas nádegas do meu avô, e ele soltava o pum e a gente sentia a vibração do som do peido. Gente, foi lindo! Foi maravilhoso, porque é uma forma de acessibilidade. Vocês já devem ter ouvido pai, mãe, irmão, sei lá, alguém peidar e não, é surdo.
surdos, vocês surdos que quiser sentir o peido de outra pessoa, põe a vibração, põe o isopor, vocês vão sentir. E aí descobrimos nesse dia que existe tipo de peido, porque do meu avô vibrava forte, do meu primo vibrava mais devagarzinho. É uma forma de descoberta fantástico. Eu sei que, assim, a palavra peido para mim é lindo, porque ele me fez entender a existência do som. Gente, só mais uma coisa para finalizar, Simone, porque eu comecei falando daquela menina que andava. E aí, o que eu fiz? Corri para procurar aquele rapaz que falou que meu pai peidou, casei com ele e tive filho com ele. Afinal, ele foi verdadeiro. E começou a minha jornada de saber a existência do som, o mundo sonoro. Tudo tem que ter som. Tudo. E quando eu fiquei grávida, claro, 3 gerações de família surda, eu esperava que meu filho fosse nascer surdo. Mas meu filho nasceu ouvinte. O primeiro das 3 gerações da minha família, para grande tristeza da minha família. Foi. Gente, minha avó chorava do lado do berço. Essa criança não é o surdo. Eu falei, gente, pare de chorar. Eu aceito do jeito do que o meu filho veio ao mundo. E nesse dia, assim, eu fui descobrindo junto. Hoje ele é mimado, mas eu fui descobrindo junto com meu filho. Meu filho me ensinou onomatopeia. Mãe, o passarinho faz piu-piu. O cachorro faz au-au. Meu filho que me falou, o gato faz miau. A mãe é miau. Ele faz miau. Eu brincava, eu fui aprendendo, brincando com meu filho foi me ensinando. Cada aprendizado que eu tive com meu filho, eu passava para a comunidade surda, para a associação do surdo, eu sempre dei aula para surdo. O mundo sonoro, porque tem como passar através da língua de sinais, Simone. Quanto é importante que eu tiro o chapéu na mão dos intérpretes, porque os intérpretes que emprestam o ouvido e a voz para nós, os intérpretes que tem que falar, mãe, meu filho fala assim, mãe, tá chovendo lá fora, porque nós surdos, a gente chega lá fora primeiro e volta para casa para pegar o guarda-chuva. Vocês que escutam, você já pega o guarda-chuva antes de sair, porque vocês estão escutando a chuva cair, né? E aí, o meu filho, o bebê, eu estava nanando ele, coloquei ele no berço, Simone. Ele estava dormindo, eu saía andando, olhava para trás, meu filho estava chorando. Volta para nanar a criança e ele chora. Quando o marido chega, eu falei assim, bem, eu não consigo fazer meu filho dormir. Ele falou, como você está fazendo? Aí eu fui lá, quando eu coloco a criança no berço, e eu saio andando, meu marido pegou no meu braço, ele fez assim, ó. Foi aí que eu descobri por que aquela minha vizinha andava na ponta dos pés. Eu falei, mãe, você me proibiu de eu brincar com aquela menina. Então, essa videoaula, ela vai ficar, essa entrevista vai ser disponibilizada para os nossos alunos na internet, né? Ele queria perguntar alguma coisa. Já vai. E assim, vamos ter que substituir essas palavras. Mas tá tudo bem. Poderemos deixar? Então tá bom. Né? Eu tô aqui olhando para a professora Selene ali. Tá tudo bem? Gente, mas é magnífico a gente ver essa questão. Não tinha como deixar de fora a história do Pum, né? Faz parte da minha vida. E assim, retrata pra gente, enquanto ouvinte, assim como pra nós, né? Como que eles pensam de forma visual, não é? E nós somos auditivos. A gente, é a questão da empatia, sabe? Então, assim, nós pedimos um exemplo pra ela de como que o surdo pensa. E expliquei pra ela como que a gente pensa. Que ela já sabe porque ela tem o filho dela ali, então ela já acompanhou esse processo. Que nem ela estava contando aqui, a Flavinha estava ali chorando porque é a história dela com o pai dela e com a mãe dela, né? Então, assim, dessa descoberta, porque ela é a filha que escuta dos pais que são surdos. Lá, o pai e a mãe é surdo. Agora eu fiquei pensando, será que meu pai e minha mãe pensam, nossa, eu aceito a Flavinha
Ela está dizendo aqui que ela chorou porque será que meu pai me aceita ouvinte, tá bom? Eu pensei que meus pais eram felizes, ela disse, né? Mas assim, dentro dessa circunstância, eu acho, não, tenho certeza que para nós todos que vamos disponibilizar esse material, e estamos aqui hoje vendo ao vivo, que assim, é uma riqueza, uma preciosidade, porque você nos ensinou como que o surdo entende que a gente escute. Primeiro que o nosso ouvido cheira. A panela era fedida, né? Ela nada era barulhento, tudo era fedido, porque isso aqui é ouvido e servia como nariz. E daí vem toda essa questão de como, assim como nós temos a dificuldade de pensar como que eles constroem essa imagem, né, essa construção imagética, como que eles também têm de entender, gente, como é que faz sentido o som, não faz nenhum. Assim, não somente como a minha história, no YouTube tem um vídeo francês, um documentário de 50 minutos, 45 minutos mais ou menos. O tema é Sou surda e não sabia. É fantástico, sim. Conta a história da Francine, uma surda francesa, que ela não sabia o que ia ser surdo. Muitos surdos não sabem que são surdos. Assim como eu não sabia que eu era deficiente, eu sou deficiente, eu não sabia. Então, cada descoberta, até hoje eu fico descobrindo cada coisa, assim, fantástico, Simone. Mas daí vem a questão do surdo não se ver deficiente. O surdo não se percebe como deficiente. De todas as pessoas com deficiências, né, a pessoa usuária de cadeira de rodas, a pessoa que tem deficiência visual, todos eles assumem, não, eu sou deficiente físico, eu sou deficiente visual. O surdo, poucos dizem, eu sou deficiente auditivo. Né? Nós vemos os surdos falarem com orgulho, eu sou surdo. Ah, você é deficiente auditivo? Não, não sou deficiente. Deficiente é você. E eles falam isso pra gente, você é deficiente. Eu não, eu só não escuto. Isso. E também, assim como a Flávia, que é Coda, filha do pai surdo, assim como meu filho, né? Eu não sei você, Flávia, mas meu filho, desde bebê, ele aprendeu que não adianta chorar, que ninguém vai atendê-lo. Então, um belo dia, como criança é fantástica, meu filho, ele estava engatinhando, foi até no meu quarto, eu já estava acordada, assim, eu vi, ele vinha com o rostinho normal, aí ele chegou e falou assim, me chama, mãe, oi, você tá me vendo? Eu falei, tô, olha pra mim. Mãe, é pra você ficar olhando pra mim. Eu falei, tá bom, eu tô olhando pra você. Mãe, não vira o olho. Eu falei, tá bom. Por quê, Felipe? Ele falou assim, é porque eu quero chorar e você precisa me ver chorar. Eu falei, então tá bom, pode chorar. Codas. Os codas são terríveis, a Flávia tá fazendo aqui. Até ali tem a Suelene. A professora Suelene me conheceu criança e ela convivia com surdos, né? Eu ia nos encontros de surdos, que a professora Suelene estava ali, e eu gritava muito, porque ninguém escutava, todo mundo era surdo mesmo, e eu era criança, né? Aí um dia eu lá fazendo os arruaços, bagunçando, a professora Suelene chegou e falou assim, menina, para de gritar, não pode gritar. Aí eu falei assim, não tô nem aí, ninguém escuta mesmo, e saí gritando. Você lembra disso, professora? Eu lembro que eu falava assim... Fala no microfone, professora, vem aqui. Você não é surda? Eu conheci na... Professora, fala no microfone aqui. Eu tenho que falar, é importante. Já tá acabando, pessoal. Então, essa história eu não lembro mesmo, né? Então eu conheci quando a mãe dela estava grávida ainda, né? E eu ficava preocupada, como é que vai ser, né? Como é que vai aprender a falar? Ela está na escola, né? Mas eu lembro que eu falava assim, fala comigo em Libras. Ela falava, não, eu tinha o quê? 3 anos? Sei. Ela falava, não, você não é surda, por quê? Eu lembro disso. Muito interessante. Assim como meu filho também, ele em casa, ele chorava porque ele era ouvinte. Por que eu nasci ouvinte? Pessoal, vou deixar uma pergunta, que é o Ralph ali, que eu deixei os surdos perguntarem, né? Vocês me desculpem, mas é para eles também, né? Pode perguntar.
Então, eu percebi de toda a sua história de vida, mas eu sou surdo-oralizada, assim como você. Mas a minha família é ouvinte, essa é a diferença, e proibia eu fazer uso de língua de sinais. Eu fui obrigada a ser oralizada, essa foi a diferença. Aprendi, na verdade, porque fui obrigada. Então eu tinha uma prima surda, que eu tinha contato com ela, e ela foi me ensinando Libras escondido. Então eu quero perguntar para você o seguinte: a sua família ali é surda, viu você oralizando e aceitou essa questão da oralização, esse desenvolvimento da oralização? Porque no passado, quando eu entrava na comunidade surda oralizando, os surdos me rejeitavam. Eles não me aceitavam como amigo, porque eu falava em vez de fazer sinais. Aí eu queria saber como que a sua família, se tinha ou não esse preconceito da sua família de você estar tentando falar com a boca. Né? E daí, por isso que eu comecei a aprender Libras, porque eu comecei a entrar em contato com o surdo e lá eles não queriam falar comigo. Aí conheci a Flávia, conheci a professora Suelene, os surdos que estão presentes aqui e vários outros. Porque eu comecei a ter contato devido a essa questão do preconceito dos surdos pela minha oralização. E você, como é que foi essa questão, né, na sua família? Todo mundo usava sinais e você passou a usar a questão da oralização. Não teve preconceito da família com você? Eu, dentro da minha família... Pode fazer. Eu, dentro da minha família, a gente se comunicava bem. A gente interagia bem. Motivação. Incentivava muito. A minha família incentivava muito, mas fora, os surdos, eles me criticavam muito. Eles não aceitavam que, inclusive, ela sofria muito preconceito por essa questão mesmo de oralizar e falava sempre para interpretar. Porque ela queria treinar para ser intérprete. Porque ela sempre queria treinar para ser intérprete. E eu acabei estudando bastante, muito. E eu, fazia esse papel de intérprete para minha família aceitou. Na associação, a de São Paulo, eles também não gostavam que eu oralizasse. E quando eu estava com eles, eu não oralizava, eu sinalizava. E quando eu estava fora da associação, eu oralizava. Então, foi uma separação, Quando eu estava com o ouvinte, eu oralizava. Quando eu estava com o surdo, eu sinalizava. E quando eu estava com o surdo, eu pedia para sinalizar comigo e é assim que eu me comunicava com eles. São dois mundos. Isso é o bilinguismo. Respondendo a nossa pergunta, professora Silene, isso é o bilinguismo, né? O Thiago quer fazer uma pergunta? Pode fazer, Flávia. Peraí, de novo. Vai fazer para ela? Quando eu era pequeno, antigamente quando eu era pequeno, minha família era ouvinte, eu era o único surdo. A minha mãe vivia sempre mandando, eu tinha uma professora Suelene, antiga, quando eu era pequenininha, eu tinha uns 5 anos de idade. Não precisa falar. Daí, eu fui incentivada ao método oralista, fui me desenvolvendo, aprendendo de pouco a pouco. Tinha muita paciência comigo, porque eu era uma criança bagunceira, mas a minha mãe sabia dessa questão, tinha paciência em relação a isso, e quando eu tinha 6 anos de idade, eu comecei a ser oralizado de pouco a pouco, treinando a minha voz, mas eu não falava bem, na questão gramatical, porque a minha identidade é surda. Por exemplo, o verbo, o passado, o presente. No passado, eu não conseguia fazer essa conjugação verbal. Eu tive um atraso em relação a isso. Aí depois, quando eu oralizei, eu melhorei isso e fui me desenvolvendo. Agora eu estou com 29 anos de idade, estou cada vez mais conhecendo mais os verbos, esclarecendo sobre em relação a isso. E eu sempre
quando vejo a Sueli, eu vejo essa questão que a minha identidade é diferente dela, né? Entenderam claro isso? Esse processo, né, de como aprender a oralizar, a falar, é separado. É muito importante que o surdo use, primeiramente, a língua número 1, a língua materna, a língua de sinais. Após isso, né, aí você aprende as dois, né, o português, a segunda língua, né. Agora, todos os surdos não tem mais essa importância da oralização. Realmente é importante aprender a escrita do português. Isso sim é importante. E depois, né, lógico, o surdo tem que aprender a língua de sinais, a língua escrita, né, o português. E se ele quiser aceitar, ele pode ser oralizado, mas não forçar ele essa questão. É isso. Obrigada. Ah, não, isso tem que contar. Isso não tem que contar. Não sou muito velha, não. Eu com 29 anos, eu ia lá quando eu tinha 5. Não, isso é importante. Eu trabalhava numa sala especial. Então, o que eu fazia? Eu tinha crianças pequenas. E eu já estava nessa questão, isso, gente, na década de 90. Tá? A questão eu nem sabia que chamava Libras, era a língua de sinais, né? E o que eu fazia? Eu chamava os pais da Flávia, né, para conversar com os meus alunos, com os pais dos meus alunos, para falar da língua, eles veem essa questão da identidade, que eram casados, que tal. E aí fiquei conhecendo a Renata, a mãe do Tiago pequenininho, né? E aí ele foi lá na minha sala, ele não foi meu aluno da sala especial, nunca, né? E ele falava, gente, eu não esqueço, ele não vai lembrar disso, né? Mas ele falava assim que eu era louca porque ele não estava fazendo assim. E ele não foi, ele ficou na minha sala. Eu tinha uma clínica de psicopedagogia, então eu trabalhava escrita com ele, né? Então, quando ele era pequenininho, ele era realmente oralizado, porque ele falava pequenininho, acho que idade de 2 anos, 2 anos, né? Que eu era louca, assim, que era só... E que ele não queria, não, eu não queria, né? E isso também me marcou muito. Ai, tô ficando velha. Gente, a professora Suelene, ela deu aula para tudo que é surdo aqui na região, por isso que quando eu apresentei a professora Suelene para você, lembra que eu disse a questão do... Não, a mão abaixo porque está dizendo do som. Ah, tá. Que eu falei para você que a professora Suelene era referência aqui na nossa região, porque ela começou há muito tempo atrás, quando ninguém nem existia, na época que estava proibido língua de sinais, né, professora? Ela já trabalhava Libras, então assim, a comunidade surda gosta muito dela, porque ela sempre respeitou isso, né? Mais alguém que queira perguntar? Não, a gente não tem mais tempo. Podemos, a gente aprende, trabalha com surdo quase uns 15, 20 anos, a gente aprende a ser direta igual, né? Mas não, acabou o tempo. Você quer falar mais alguma coisa? Já que é na plataforma, que vai ver que a gente vai ver que existe a questão de o que é identidade surda, a cultura surda. Tem tudo isso que dá para poder estar pesquisando tudo. Quero agradecer realmente a todos vocês da Unital e a todos os presentes. Muito obrigada mesmo. Pessoal, vou pedir para vocês esperarem um pouquinho que a gente tem uns recados importantes para depois que terminar a gravação, tá? Agradecer então, mais uma vez, a Gabriela que está ali, aquela moça, que ela que fez por trás tudo acontecer, junto com a Fran na frente, ela atrás. Eu só estou sentada aqui, entendeu? Elas fizeram tudo. E obrigada aos intérpretes. Aos intérpretes, amigos que estão aqui, a professora Sandra, que veio lá do presencial para prestigiar com os alunos dela, é muito bacana, né, tê-los conosco. Ela não quis interpretar porque ela veio toda de pulseira, toda de unha vermelha, então por isso que ela está ali só tirando foto, né? Os alunos de outras faculdades que estão aqui, porque veio o pessoal da região inteira, foi um estouro, né? E a professora Patrícia, que proporcionou você vir até aqui, a EPTS Unital, que nos proporcionou estar trazendo você, que é referência para os nossos alunos, tão querida, né? E falar de uma forma tão descontraída
um assunto que vem complementar o que está no nosso livro-texto, escrito pela professora Suelene e pelo Ralph, né? E a professora Kátia, que não está em Taubaté nesse momento, né? Por isso que ela não está conosco. Agradecer a professora Juliana, que veio representando, junto com a professora Suelene, o programa de mestrado, Marilisa, Eli, Francine, todo mundo que ficou ali por trás, junto com a Gabi, fazendo isso aqui acontecer, porque quem trabalhou de verdade foram eles, professora. Né? E para que pudéssemos estar aqui aproveitando esse momento, agradeço de coração. Eu trouxe um presente para você, um minutinho, dá licença? Escreveu, esse é, sabe o Linguagem das Mãos de 1950, 60, de Eugênio Watts? Esse é o segundo livro de Libras do Brasil. Do Eugênio. Isso. Eu, a Flávia e o Ralph fizemos a reescrita, tá? Então, um presente para você, né? Que eu sei que esse é bacana para a coleção, né? Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença. Espera um pouquinho aí que a gente vai falar com vocês ainda.